Boa noite, povo do Senhor. Vocês estão animados? Porque crente desanimado é ruim demais. Agora, crente envolvido com missões desanimado, misericórdia. Aí que a coisa fica ruim mesmo. Então eu quero agradecer muito a pastora Leila, quero agradecer ao missionário Ed, eu quero agradecer ao pastor Paulo por essa oportunidade, por esse convite que me foi feito. Eu sou pastor da igreja presbiteriana lá em Brasília. É uma igreja que foi plantada, nós estamos agora completando 8 anos. É uma igreja ainda pequena, mas uma igreja ainda pequena, envolvida, bastante envolvida com missões. E eu estava pensando aqui, sabe, Ed, que os missionários, os campos missionários que vocês têm trabalhado, são alguns campos missionários que nós também temos mantido obreiros, né? Por exemplo, Senegal, nós temos lá a Bené e o Papis é senegalês, né? Ela trabalhou também já em Guiné-Bissau. Temos lá a Neide, que atualmente está na Europa se preparando junto com seu esposo. Eles vão trabalhar entre os indígenas. Ela já tem um longo tempo de serviço prestado entre os indígenas na Amazônia e tantos outros missionários. Então, é muito bom, né? Ver que o Senhor está levantando gente daqui e dali, Brasília, levantando aqui em São Gonçalo, levantando em Curitiba, levantando na Amazônia, pessoas de diversas partes do mundo, para levar a mensagem do Evangelho, para a glória dele, para a salvação e para a edificação da igreja de Jesus. Amém? Você está disposto a participar disso? Você pode participar de diversas formas. Eu tenho certeza que o Senhor tem te chamado para isso. Talvez o seu ouvido esteja um pouco não acostumado com a voz de Deus, mas a palavra do Senhor nos chama o tempo todo para participarmos na obra missionária. Só que antes de abrir a palavra e conversar com vocês sobre a Bíblia, eu queria cantar umas modas de viola. Pode ser? Pode ser? Alguém pode me ajudar aqui, por favor? Eu pego aqui, eu mesmo pego esse negócio aqui. Eu sou de Goiânia, estou morando em Brasília há 17 anos. Sou casado, Cláudia minha esposa, tem 3 filhos, o Pedro mais velho, Ana Carolina, que também tem um chamado missionário muito forte, que é trabalhar com missões. Tem o César, que é o caçula, que vai estar com 17 anos, louvado seja Deus, passou no vestibular lá agora, gente, estou muito feliz, vocês não sabem o tanto, porque ver o filho crescendo assim é bom demais. E o Senhor tem me dado assim, a oportunidade de rodar por esse Brasil. E como eu sou de Goiânia, eu sempre cresci muito ouvindo viola caipira, sabe? E aí eu peguei e comecei a cantar umas modas de viola para Jesus. Então eu quero cantar umas modas de viola com vocês hoje à noite. Pode ser? O nome dela é Berenice, minha viola caipira. Pode botar um pouquinho mais de agudo nela, por favor? E tirar um pouco do grave. Bom demais. Essa música ela chama Zuzim. E eu queria cantar com você. Você canta comigo? Assim, ó. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Deu para aprender, povo do Senhor? Então vamos lá, quero ouvir vocês. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a ti, louvores vamos... Vocês vão ver. Somente... Tá ficando bonito, hein? Segunda parte. Os homens cantam comigo assim. Olha a letra aí, ó. Modas de louvor, salmos de amor brotar. Só os homens. Modas de louvor, salmos de amor brotar. E as mulheres respondem assim, ó. Modas de louvor, salmos de amor lançar.
Tá bom? Os homens brotar e as mulheres lançar. Tá bom? Vamos fazer um ensaio, ver se fica legal? Vocês estão animados? Não está aparecendo não, gente. Vamos lá então. Somente adorar a Ti, louvores vamos Te dar. 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 E os homens, modas de louvor, salmos de amor brotar. Mulheres, modas de louvor, salmos de amor lançar. Tá ficando bom. Vou explicar um negócio para você. O goiano e o mineiro, eles são muito parecidos. Quem já foi em Minas Gerais, levanta a mão. Quem já foi em Goiás, levanta a mão. Quem é de Minas Gerais, levanta a mão. Ah, rapaz, eu estou falando, qualquer lugar do mundo que você vai ter mineiro. Verdade, é o povo da dispersão. Tudo quanto você pode viajar pelo mundo afora. Estados Unidos, então, o povo de governador Valadora, eles enchem lá, aquelas igrejas tudo lá. Então assim, mas Minas é uma terra muito gostosa. E os goianos e os mineiros são meio parecidos. Eles têm umas manias meio esquisitas. Eles costumam colocar os negócios tudo no diminutivo. E corta as palavras pelas metades. Por exemplo, vamos tomar um cafezinho. Mineirinho, queijinho, bom demais da conta. Lá na terra dos meus avós, eles têm uma mania lá de uma expressão chamada assim, crucré, cororó, cavi. Aí eu fui tentar descobrir o que é isso. É cruz, credo, coisa horrorosa, nunca vi. Então essa música é uma música bem mineira e bem goiana. O nome dela é Zuzim. Cortou a palavra pelas metades, colocou no diminutivo. Não é à toa que um cara desse tamanho chama Carlim. Então nós vamos cantar. Eu queria que você cantasse comigo novamente essa parte. E eu vou cantar a segunda parte, as estrofes. Se você puder, canta comigo também. Só que é tudo no diminutivo, bem do jeitinho goiano, mineiro, de louvar Jesus. Então vamos lá. Vamos ficar em pé? Somente adorar a Ti, louvores vamos Te dar. 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 E os homens, modas de louvor, salmos de amor brotar. E as mulheres, bem bonitas, hein? Modas de louvor, salmos de amor lançar. É assim, ó. Ele manda a chuva cair cedinho, faz o sol nascer amarelinho. Ele enche de nuvens o céu azulzinho. Ele cuida de mim como de um passarinho. Somente adorar a Ti, louvores vamos Te dar. Somente adorar a Ti, louvores vamos Te dar. Somente adorar a Ti, louvores vamos. Só vocês, vamos lá. Somente adorar a Ti, louvores vamos. É isso aí, solta o caipira aqui dentro de você. Para a glória de Deus, os homens. Modas de louvor, salmos de amor brotar. E as mulheres, modas de louvor, salmos de amor lançar.
Ele manda a vida nascer em mim, faz a luz brilhar, coraçãozinho. Ele enche de paz os meus olhinhos. Ele deu Jesus pra ficar juntinho, somente adorar a Ti, louvores vamos te dar. 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 Amém, louvado seja o Senhor. Pode assentar, povo de Deus. Para quem não conhecia, esse é o som da viola caipira. A viola caipira, na verdade, não é a única viola brasileira. Então já aproveito e já falo um pouquinho sobre a cultura brasileira e os ritmos brasileiros. Porque é engraçado como é que nós, evangélicos, temos tanta dificuldade de lidar com a nossa própria cultura. Se a gente tem dificuldade de lidar com a nossa própria cultura, você pode ter certeza que você, como missionário, você vai ter muita dificuldade de lidar com a cultura do outro. Se você não aceita nem a sua, como é que você vai aceitar do outro? Se você tem preconceito, por exemplo, com instrumentos como a viola caipira, se você tem preconceito com a cultura da sua região, se você não consegue perceber que a cultura é um grande presente de Deus para você, que é, como disse Robson Cavalcante no passado, a cultura não é nada mais do que a impressão digital do homem na criação de Deus. Se a gente não consegue perceber que a cultura brasileira é um grande presente do Senhor para nós, e a gente tenta rejeitar de todas as formas, como se ela fosse dada pelo diabo, como é que a gente vai poder evangelizar e falar do amor de Deus para pessoas de culturas diferentes? Então, nós estamos cantando umas violadas caipira aqui para você já quebrar o seu coração de cara, aceitar pelo menos a cultura brasileira. Essa música que eu vou cantar agora, o nome dela é Sabiá. Eu combinei com o pessoal de colocar daqui a pouquinho a imagem. Estava viajando com a minha família para o litoral do Espírito Santo. Porque goiano é o seguinte, goiano, rapaz, ele mora 1.200, 1.300, 1.400 quilômetros de distância da praia mais próxima. Então, para ver o mar é um negócio difícil para a gente lá, né? E quando o goiano vê o mar, ele fica doidinho, né? Porque aquele mundo velho d'água sem serventia, né? Lavar roupa não serve, né? Beber não presta, tomar banho não, né? Então, mas é um bonito demais, aquela coisa que se estende assim, aquela coisa fantástica, maravilhosa. E então o goiano, via de regra, ele gosta de tirar as férias com a família no mar, quando é possível, numa praia, no litoral. Só que dessa vez nós fomos para um estado litorâneo, que era o estado do Espírito Santo, mas nós não fomos para a praia, ficamos nas montanhas. E foi muito joia, porque o lugar era lindíssimo, Mata Atlântica, né? Bonito pra caramba, que riqueza de natureza, que coisa maravilhosa, era o tempo todo glorificando a Deus. E eu falei assim, gente, falei para minha esposa e para os meus filhos, 3 dias esqueçam de mim, eu quero dormir até, mas sou pastor, estou cansado. Rapaz, ora pelos seus pastores, viu, gente? Porque o trabalho pastoral cansa. Às vezes esgota as forças da gente. E eu fui para essas férias realmente esgotado. Falei para minha esposa e para os meus filhos, esqueçam de mim 3 dias. Eu quero dormir 3 dias assim. Depois do 3º dia a gente dá umas passeadas. E sim, a gente vai para a praia. Tá. Só que logo na primeira noite, 6 horas da manhã, aquele lugar lindo, maravilhoso, só o som da mata. 6 horas da manhã eu acordo com o seguinte som. Rapaz, que coisa esquisita. Visita 6 horas da manhã. Levantei, abri a porta, quem era? Ninguém. Achei aquele negócio esquisito demais, voltei para a cama. Minha esposa perguntou, quem era, Carlinhos? Eu falei, não era ninguém. Morreu o assunto aí, já ficamos sem graça um com o outro. Um pouquinho depois, saí correndo, abro a porta novamente, cadê? Tinha ninguém. Rapaz, se eu não fosse crente, eu ia achar que era assombração. Voltei complicado para a cama. Cheguei lá, falei, mulher, o trem está esquisito. Vamos ter que começar a orar repreendendo demônio aqui, porque os negócios estão batendo nas portas aí. Tá? Andando lá pela vila durante o dia, na vila de Soído, encontrei com o seu Antônio, não me lembro o nome dele, mas suponhamos que seja Antônio.
Falei, rapaz, que negócio esquisito. Falei, não, Carlinhos, preocupa não, rapaz. Isso aí é uma bênção aí. O que é? É o tal do sabiá, que todo dia de manhã vem bater na janela, chamando a gente. Ó, tá na hora. Falei, não é brincadeira um negócio desse. Falei, não, é verdade. Preparei a máquina fotográfica no outro dia, para o povo depois não falar que o pastor está falando besteira. 6 horas da manhã, eu tirei uma fotografia do bichinho. Bota para nós aí a fotografia, por favor. Aí. Foi bom demais aquilo. Pelo menos descobri que não era assombração. Peguei minha viola caipira à tarde, minha Bíblia, fui para debaixo de uma árvore ali, comecei a tocar viola, compor. Quando veio uma pergunta no meu coração, eu creio que foi coisa de Deus mesmo. Eu não ouvi audível, mas eu imagino que foi algo que veio da parte de Deus. A pergunta era mais ou menos assim: por que você está fugindo? Eu fugindo? Não estou fugindo de nada, não. Está fugindo sim. Por que será isso? Porque quem dorme demais, sem razão, está fugindo. Ixi, o trem ficou feio para o meu lado. Aí eu lembrei que todo depressivo, para fugir do mundo, dorme. A depressão, quando a pessoa está na sua terrível depressão, ele dorme demais. Me lembrei que Jonas, fugindo de Deus, Deus falou para ele ir para um lado, ele foi para aquele lado? Não, foi para onde? Lado contrário. Tomou um barco, lembram? O barco estava quase naufragando, Jonas estava no porão fazendo o quê? Dormindo, gente. A gente, quando quer dormir demais, às vezes a gente está querendo fugir de alguma coisa. E naquele momento eu pude confessar que os meus problemas realmente estavam me afligindo a alma. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E a linguagem do salmista veio ao meu coração. Aquilo que o salmista diz é o seguinte: em vez de fugir, refugie-se no Senhor. Então fica para você. Não fuja dos problemas. Talvez você tenha um problema dentro de casa, 2, 3 problemas em casa, problema no trabalho. Não fuja, enfrente-os em nome do Senhor, em oração, aguardando que o Senhor te dará vitória. E essa música saiu assim, espontaneamente, a partir do sabiá. Esse toque da viola foi em cima do canto do sabiá. Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. A natureza inteira respira, entoa louvores aos céus, enquanto adormeço silente. Sabiá, vou me despertar e adorar o Deus Criador. Pois quando o seu canto eu entoo, sua cura vem me visitar. Meu Senhor, sabiá. Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. Canta comigo. Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. A natureza inteira respira,
entoa louvores aos céus. Enquanto adormeço silente, sabiá, vou me despertar e adorar o Deus Criador. Pois quando o seu canto eu entoo, sua cura vem me visitar. Meu Senhor, sabiá. Eu queria ouvir agora o sabiá de São Gonçalo cantar. Tem sabiá aqui, gente? Tem? Então quero ouvir. Prepara os beijos, vamos lá. Pode rir não, hein? Atenção. Mais uma vez. Louvado seja Deus, amém. Tá mais é para ir mesmo. Bem, gente, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo. Em Mateus capítulo 9, versículo 35 até o capítulo 10. Mateus 9, 35. Eu já vou estrear a Bíblia que eu ganhei de presente. Olha só, que coisa linda. Louvado seja o Senhor pelos 60 anos dessa igreja. Se Deus tem misericórdia, porque a gente possa chegar lá com a nossa pequena igreja presbiteriana do Lago Norte, chegar a essa idade também. Orem por nós, precisamos muito da graça do Senhor. Mateus capítulo 9, verso 35, um texto muito conhecido e muito pregado quando se fala de missões. Mateus 9, 35 até o capítulo 10, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Vendo ele as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é, mas os trabalhadores são poucos, é verdade. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus reuniu seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, esses são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 com essas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas de Israel. E em vosso caminho pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Até o verso 7. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tem misericórdia de nós. Estamos aqui reunidos na tua presença com muito temor e tremor. Estamos diante do Senhor, que é santo. Estamos diante da tua palavra, que é santa. Ó Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de mim. Oramos para que o teu Espírito Santo, que é poderoso, que é dunamis, que é poder, que ele passeie entre nós, que ele visite o teu povo, que ele balance os nossos corações, que todos nós possamos ouvir a tua voz e entender o teu chamado, que possamos entender o que é missões, possamos entender aquilo que o Senhor tem convocado, não só alguns poucos escolhidos para irem para cantos distantes da terra, mas aquilo que envolve a tua igreja. Eu peço que o Senhor fale conosco nessa noite, que sejamos profundamente tocados pelo teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, faz a tua obra para a glória do teu nome, apesar de nós, em nome de Jesus,
Amém. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre Jesus, a igreja e a Missio Dei. O que é Missio Dei? É um termo latino, né, para missão de Deus. A gente vai explicando à medida que for caminhando. A igreja, de certa forma, ela sempre viveu um conflito com a missão. Não sei se você sabe disso, mas missões não é uma coisa que sempre aconteceu na vida da história da igreja, não. Existiam momentos em que a igreja simplesmente se esqueceu disso. Assim como o povo de Israel negligenciou no Velho Testamento, a igreja de Jesus negligenciou. Até que o Senhor levanta homens, mulheres, no correr da história, para nos lembrar dessa imensa responsabilidade. O missiólogo e teólogo Timóteo Carriquer, ele disse que essa crise que a igreja tem, esse conflito com a missão, em grande parte é por uma questão de definição. Eu não sei quantos já perceberam, mas não existe a palavra missão, missões na igreja, na Bíblia. Já perceberam isso? Não existe a palavra na Bíblia. O termo missão não aparece na palavra de Deus. A referência mais próxima à palavra missão ou missões na Bíblia é o verbo apostolém, que nas formas do latim, mittere, missio, missiones, tem a ver com esse envio de Deus. É por isso que apóstolo é enviado. Não sei quantos prestaram atenção, mas dá uma olhada no capítulo 10 aí de Mateus. Não fecha a Bíblia não, que nós vamos precisar dela, tá? Versículo 1. O versículo 1 do capítulo 10 fala sobre os 12, certo? Os 12 são chamados de 12 o quê? Discípulos, exatamente. Mas só que no versículo 2, parece que eles mudam de nome. Agora eles são chamados de quê? Apóstolos. Ué, mas é discípulo ou é apóstolo? Aí alguém poderia dizer, não, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Discípulo é aluno. Apóstolo é enviado. Daí vem apostoléu, missiones, mission. É engraçado que Jesus falou, a seara é grande, os cearenses são poucos, tem que orar. E aí o povo começa a orar, os 12 começam a orar. O Senhor Jesus fala, tem que orar, e o povo começa a orar. É engraçado que isso é no final do capítulo 9. No capítulo 10, o texto nos mostra que aqueles que oraram foram as respostas das orações, das suas próprias orações. Então orar é muito complicado, viu gente? Ó Senhor, levanta missionário para a Bolívia. Tá bom, você corre o risco de Deus falar, é você que vai. Ó Senhor, manda missionário para o Senegal, estamos precisando de missionários no Senegal. Quem sabe você vai ser a sua resposta da sua própria oração. Foi assim com os 12. Eles oraram, porque a seara era grande, os trabalhadores eram poucos, e eles foram a resposta de suas próprias orações. É por isso que no versículo 1 do capítulo 10, eles são aqui discípulos, que significa alunos, aprendizes. E no versículo 2, Jesus agora os qualifica, os prepara para o envio para a obra missionária. Eles agora são as respostas de suas próprias orações. Por isso, esteja preparado para o que Deus vai falar com você nesses dias aqui. Está preparado? Então levanta a mão e fala, eu estou preparado, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Bem, por essa razão é que a gente percebe então que no correr da história vários enfoques de missões acabaram existindo. Depende muito da corrente teológica. Algumas correntes teológicas entendem que missão tem a ver com a ação da igreja em termos de ações verticalistas. Ou seja, o homem e Deus. Alguns ramos da igreja no correr da história entendiam que missão é levar pecador até Jesus, até o Senhor. Pregar o evangelho para a salvação da alma. Certo? Mas essa é uma visão certamente restrita acerca da missão. Do outro lado, a gente percebe que outras linhas teológicas definiram missão em termos de ação horizontalista. Missão é tudo aquilo que a igreja faz em sentido de alcançar o próximo, de alcançar a sociedade, ações sociais, trabalhos sociais.
Inclusive, algumas linhas, entre elas a própria teologia da libertação, partia do pressuposto de que o céu pode ser aqui uma terra justa, um país justo, um povo justo. A justiça sendo instaurada aqui no mundo, na terra, através da ação humana, com a ajuda da ação divina. Assim a gente percebe que é uma outra forma, outro enfoque acerca de missões. Para um, missões é isso. Para outro, missões é isso. Só que a gente, olhando para a palavra de Deus, a gente percebe que tanto um aspecto quanto o outro revelam, né, aqui uma estreiteza da compreensão da missão. A missão é mais do que verticalista e horizontalista, abrange o todo. Não é à toa que a cruz são dois pedaços de madeira, um no sentido vertical, outro no sentido horizontal, né? Nós somos chamados, somos salvos pelo Senhor, numa relação com Ele, é pela graça que nós somos salvos. A salvação é individual, mas o Senhor nos coloca no mundo, para servi-lo no mundo. Fazer missão é estar no mundo, é ser sal da terra, é ser luz do mundo, é proclamar e anunciar como igreja de Jesus, o reino de Deus aos homens. A pergunta que surge então é a seguinte: quais são então, já que a gente não tem uma definição clara de missões, e a igreja vive tentando buscar o significado da missão, quais são as sinalizações que a Bíblia indica para uma igreja que pretende ser fiel ao seu chamado, à sua vocação? Para isso, eu preciso trazer o conceito de Missio Dei. O que é Missio Dei? Isso é de comer ou de passar no cabelo? Já me perguntaram. Missio Dei. Bem, eu quero dizer que quero trazer um conceito que não é nada novo, mas que ainda gera muita polêmica entre as igrejas. Você sabia que igreja não tem missão? Eu vou repetir, talvez você não tenha ouvido bem. Você sabia que igreja não tem missão? A igreja não tem uma missão sua própria. A missão que a igreja realiza deriva da própria natureza de Deus. Ou seja, a missão que a igreja é chamada a fazer não é outra missão, senão a missão que o próprio Deus realiza desde a queda humana. Por isso, Missio Dei. A doutrina clássica da Missio Dei diz o seguinte: Deus, o Pai, por causa do pecado humano, no sentido de resgatar a humanidade, Ele enviou o Filho. O que diz João capítulo 3,16? Vamos ver se vocês sabem. Porque exatamente, Deus envia o Filho, Deus Pai envia o Filho, certo? Jesus veio para fazer o que aqui? Cumprir a missão do Pai. Perguntaram para ele assim: Jesus, ele falou: não, eu não vim de moto próprio, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai, eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade, eu vim para realizar aquilo que o Senhor, o meu Pai, desejou que eu realizasse. E chegou um determinado momento que Jesus falou assim: esse negócio de cruz vai ser pesado demais, meu Pai, afasta de mim esse cálice. O Pai falou: não, meu filho, é para isso que você veio. Então tá bom, Pai, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim cumprir a tua vontade. Jesus veio realizar a missão do Pai. Depois, o Pai e o Filho, agora Jesus vai para junto do Pai, depois da sua morte e ressurreição, ele agora está junto com o Pai, e eles enviam quem? O Espírito. O Espírito Santo vem fazer o quê? A vontade dele? Não, ele vem para cumprir a missão do Pai. O Espírito Santo vem realizar a vontade do Pai, a missão do Pai. E agora, queria que você abrisse comigo João capítulo 20, verso 21. Encontraram aí? João 20, 21. O que é que diz a palavra? Vamos ler juntos? João 20, 21. Jesus, vamos ler juntos? Jesus lhes disse outra vez: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, assim como o Pai enviou o Filho, assim como o Pai e o Filho enviam o Espírito, Jesus está dizendo agora que nós, igreja, somos enviados debaixo do mesmo modelo.
Qual que é o modelo que a igreja cumpre? Realizar a sua missão, a sua vontade? Não. A missão da igreja não é outra senão cumprir com a missio Dei, a missão do Pai. Assim a gente entende que a missão da igreja não tem vida própria. Só nas mãos do Deus que envia é que a gente pode dizer que o que ela faz é realmente missão. Porque essa missão, se a igreja faz qualquer outra coisa que estiver fazendo, que não seja segundo a vontade do Pai, ela não está realizando missão. Ela está fazendo uma tremenda de uma besteira, porque ela não foi chamada para fazer isso. Nós somos chamados como igreja para viver nesse mundo, para cumprir como igreja a missão de Deus. Então, a missio Dei, ela deve compreender a missão a partir do modelo de Jesus Cristo, que é o modelo encarnado e crucificado. Encarnação e entrega sacrificial fazem parte da missão. Quero dizer para você que não há forma de fazer missão sem identificação com o sofrido, com o perdido. Não há como fazer missão sem sofrimento, porque é isso que a gente vê em Jesus. Se você não quer sofrimento, você não quer ser discípulo de Jesus. Se você foge do sofrimento, você foge da missão. Igrejas e cristãos que quiserem vida cômoda, jamais se envolverão com missões, jamais cumprirão a vontade do Pai no mundo, porque o sofrimento compõe o panorama da missão. Se Jesus sofreu, coitada de nós. Ele é o nosso modelo. Missão, então, não é, portanto, e primordialmente uma atividade da igreja, mas missão é essencialmente um atributo de Deus. Não é a igreja que deve cumprir uma missão de salvação no mundo. Não, é a missão do Filho e do Espírito mediante o Pai que inclui a igreja no processo. Assim, missão é o movimento de Deus em direção ao mundo, e a igreja é vista como instrumento para o cumprimento dessa missão. Bem, com base nisso, a gente vai dar uma olhada lá em Mateus capítulo 9. Se Jesus é o nosso modelo, então vamos ver o que Jesus tem a nos dizer sobre a missão. Eu quero 3 pontos rapidamente eu quero abordar com você, sobre Mateus capítulo 9, 35 a capítulo 10, 7. Fica com a Bíblia aberta aí. Eu vejo aqui a síntese da obra missionária de Jesus. Você vem lendo os capítulos 7, 8, 9, final do capítulo 9 parece que há uma síntese do que Jesus estava realizando. E o capítulo 10, a partir desse entendimento, agora Jesus passa a enviar a sua igreja, os seus discípulos. E aqui nós podemos extrair então princípios importantes para a nossa ação como enviados da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o nosso modelo. Primeiro questão que eu quero falar com você nessa noite aqui. Primeiro, para cumprir a missão de Deus, nós precisamos ter os pés e as mãos de Jesus. Para cumprir a missão, nós precisamos ter os pés e as mãos de Jesus. Nós temos que olhar para os pés e para as mãos de Jesus. Versículo 35. Jesus está na cidade esperando que o povo vá atrás dele. Passa lá na igreja para você ouvir o evangelho, é assim que Jesus faz. Versículo 35, Jesus está percorrendo as cidades e povoados. Jesus não restringe o seu ministério aos grandes centros, às grandes cidades. Jesus percorre inclusive vilas e povoados. A gente vê Jesus em Jerusalém, que é o centro religioso do poder. Mas você vê Jesus também na vila de Betânia, uma pequenina vila, casa de Marta, Maria e Lázaro, que ficava no caminho para Jerusalém. Jesus gostava de passar na casa daqueles irmãos. Jesus vai também a lugares ambíguos, por exemplo, como a região de Samaria, que era desprezada pelos judeus por causa de rivalidades antigas. Jesus inclusive vai à região dos Gerazenos, que era fora dos limites geográficos judeus.
Jesus vai em lugar onde as pessoas normalmente não iriam, onde um judeu normalmente não iria. Jesus vai aonde a igreja tradicional, acomodada, normalmente não vai. As mãos de Jesus realizam milagres de cura entre os enfermos, liberta pessoas oprimidas pelo demônio. Jesus liberta corpos e almas, capítulo 9, versículo 2, você viu isso? Não há limite para o poder restaurador do pastor Jesus Cristo. Capítulo 8, versículo 16 fala assim: os pés e as mãos de Jesus sobrepõem os limites de raça e de nacionalidade. Jesus estende sua graça entre os desgraçados da lei, aqueles publicanos e pecadores que eram rejeitados pelos homens da lei, as prostitutas que eram tidas como a pior espécie pelos homens da lei. Jesus estende sua graça para os desgraçados. Assim também deve ser a igreja fiel. A igreja que quer ser fiel no cumprimento da sua missão deve ter pés que não se deixam intimidar pelos limites rígidos e muitas vezes curtos da religião ensimesmada, a religião que pensa só em si. Mãos que não se encolhem diante dos muitos serviços que a igreja deve prestar ao mundo. Olha ao seu redor, no dia a dia. Quais são as áreas que a igreja tem se omitido, deixando de caminhar e de estender a sua mão? Quando eu falo das áreas que a igreja tem se omitido, eu quero lembrar que você faz parte da igreja. Porque é muito fácil a gente querer transferir a culpa para o departamento de missões, ou transferir a culpa para o pastor da igreja, não é não? Aí o pastor também não faz nada. É chato ouvir isso. Todos nós somos chamados a cumprir a missio Dei. Você foi salvo para ser agora instrumento de Deus na salvação de pessoas. Você não foi salvo para ficar acomodamente assentado nessas cadeiras. Você é chamado a sofrer o sofrimento de Cristo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significava para aquele povo, naquele entendimento, segundo diz o próprio John Stott, que as pessoas que saíam da cidade carregando uma cruz, eles sabiam que ela jamais voltaria com vida. É esse o convite que Jesus tem para você e para mim. Segundo, para cumprir a missão de Deus, nós precisamos ter os olhos e o coração de Jesus. Versículo 36 fala isso aí. Jesus teve olhos para ver as multidões aflitas e desamparadas, ovelhas sem pastor. Jesus viu. Mas Jesus teve ao mesmo tempo coração para sentir compaixão delas, sentir as dores e as aflições daquele povo. A motivação de Jesus, gente, não era baseada no entusiasmo do povo, porque Jesus sabia que o entusiasmo do povo, esse negócio de muita gente vir querer caminhar com Jesus, era muito de natureza carnal. Porque quando aqueles muitos seguidores, seguindo a Jesus, não viam as suas expectativas satisfeitas, o povo se voltava contra Jesus. Por exemplo, no capítulo 11, versículo 20 em diante, você vai ver que o povo abandona Jesus, porque Jesus não está atendendo às expectativas deles. Eu quero dizer que na igreja é assim também. Muita gente vem para a igreja, e talvez você seja um deles, porque você está querendo bênção para você. E se a bênção não chega, mas eu fico tão bravo com Jesus. O convite de Jesus é outro. O convite de Jesus é que sejamos seus discípulos, e uma vez discípulos de Cristo, sejamos ao mesmo tempo convocados para sermos enviados por Ele ao mundo. Quem agiu assim bravo com Jesus? Por exemplo, os conterrâneos de Jesus. Você lembra quando Jesus vai visitar a sua cidade natal, que os homens quiseram empurrar Jesus, lá na Galiléia, quiseram empurrar Jesus do alto do morro, e Jesus passou no meio deles? Você lembra, por exemplo, os próprios irmãos de Jesus? Não criam que Jesus pudesse ser quem ele dizia que era?
Jesus olhou e viu o drama que envolvia homens e mulheres que vinham ao seu encontro. Era gente como ovelha sem pastor, gente que não tinha líder espiritual sobre eles. Como é que essas pessoas poderiam usufruir de uma amizade íntima com Deus, se os seus líderes estavam sempre sobrecarregando-os com sutilezas legalistas dos sábados, dos jejuns, dos filactérios, das vestes, de outros ritos, ou seja, carregando e sobrecarregando-os com pesos da religião? Aqueles homens e mulheres estavam esmagados sobre pesados fardos que os fariseus haviam colocado sobre as costas deles. Foi por isso que Jesus falou amorosamente: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Jesus está dizendo não é para o não crente, Jesus está dizendo isso aqui é para o judeu sobrecarregado da religião. As dores do povo são as dores do próprio Jesus, porque Ele ama verdadeiramente essas pessoas sobrecarregadas a ponto de se oferecer por elas. Jesus olha para as multidões e vê as multidões como ovelhas que foram abandonadas pelos pastores. Jesus olha para aquelas ovelhas e vê que os pastores, que ao invés de cuidarem de suas ovelhas, apenas subtraíam delas aquilo que elas podiam lhe oferecer. Não cuidavam amorosamente da ovelha. Não, eles queriam era as carnes, eles queriam tosquiar as ovelhas para a obtenção da lã. Ele queria era explorar as suas ovelhas pensando nele mesmo. Jesus olha e tem um sentimento diferente. A palavra do Senhor nos diz que algo revolve dentro de Jesus. A palavra usada aqui no original, que Jesus sente uma profunda dor de barriga. Essa compaixão é alguma coisa que mexe no íntimo, no âmago da alma de Jesus. Jesus sofre com o sofrimento dos sofridos. Se nós queremos ser igreja de Jesus, nós precisamos olhar e amar. Se nós não amarmos as pessoas, nós não vamos fazer a missão de Deus, não. Nós vamos olhar tipo assim: oba, mais gente para a minha igreja, mais dízimo para a minha igreja, vou trocar o som porque está chegando gente nova. Não é assim que funciona a obra de Deus. Nós precisamos ter o sentimento e a compaixão de Cristo. Muitos sofridos cruzam o seu caminho diariamente. Você tem sofrido por eles? Terceiro e último. Para cumprir a missão de Deus, nós precisamos ter a mente de Jesus. Primeiro, o que é mesmo? Para cumprir a missão de Deus, nós temos que ter o quê? Os pés e as mãos. Depois eu falei que para cumprir a missão de Deus, nós precisamos ter os olhos e o coração. Pois é, e agora eu quero dizer, para encerrar, que para cumprir a missão de Deus, nós precisamos ter a mente de Cristo. Jesus vê a multidão. Jesus compara a multidão a uma seara, ou seja, um campo enorme, pronto para a colheita, e a tarefa é urgente, pois quem colhe não pode deixar para depois. Sabe por quê? Porque corre o risco de perder a produção. Eu sou de Goiás, e lá a questão, a agricultura e a pecuária é muito forte, né? Então você vê aqueles campos de soja, assim, andando pelo sudoeste goiano, região de Jataí, Rio Verde, aqueles campos de soja que somem de vista. Eu estive final de semana passada, atrasado, pregando no encontro lá no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Você anda de caminhonete lá, o pastor me levou, naquelas plantações que somem de vista. É tudo colhido por colheitadeira, porque na hora que aquele negócio está pronto para a colheita, não pode deixar para a semana que vem, não pode deixar para depois, senão perde, passa da hora. Então, o que Jesus está dizendo para a gente é que a tarefa é urgente. Os campos estão brancos para a ceifa, e a seara é grande, e tem um problema aí. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ou seja, tem muito trabalho para pouco trabalhador. Só que a colheita não pode esperar, porque tudo pode se perder se não for colhido no tempo apropriado. Quando a gente olha para essa realidade, parte a entender, começa a compreendê-la debaixo dessa compreensão da agricultura, a gente fala assim: caramba, então é uma impressão, essa tarefa ela é impossível de ser cumprida.
Porque como é que nós, vocês aqui, irmãos da PIB Trindade, como é que a primeira igreja batista de Trindade conseguirá colher todo esse campo ao redor do planeta Terra que está pronto para ser colhido? Como? Não é assim que a gente se sente quando a gente vê essa realidade missionária? Fiquei sabendo que a igreja deve ter em torno de seus 1.500, 1.800 membros, é por aí, não é, pastora? Se todo mundo sair daqui, esvaziar a igreja, todo mundo for para o campo missionário, ainda é muito pouco. É nada. É um pingo no oceano. O que acontece é que as enormes tarefas acabam intimidando a igreja. E na maioria das vezes tende a fazer encolher a nossa visão e a nossa ação. Nós deixamos de fazer o todo. E nós nos restringimos a uma pequena parte da tarefa. Já que não dá para fazer tudo, então vou fazer só aqui. Eu vou evangelizar o meu bairro. Jesus é diferente. Jesus vê a tarefa imensa. Uma tarefa aparentemente impossível de ser realizada. E o que ele faz? Ele ora, ele convoca outros à ação. Jesus começa a sua investida missionária fazendo o quê? Orando. A gente esquece que oração também é ação. Eu trabalhei 9 anos com o pastor Adail Carvalho Sandoval. Ele era pastor da Igreja Presbiteriana de Brasília, uma igreja de 1.200 membros em Brasília. Eu era o pastor, pastor auxiliar, trabalhava com ele lá nessa igreja em Brasília. E ele me disse que uma vez ele estava em casa, lendo e orando a Bíblia, como sempre fazia. Quando toca o telefone, a pessoa atende, a esposa atende, falou: pois não, o pastor Adail está? Ele está assim. O que ele está fazendo? Não, vou passar o telefone para ele. Pastor, o telefone para o senhor. Ele atende o telefone. Sim, querido, pois não? Pastor, é o presbítero fulano de tal. O que o senhor está fazendo nesse momento? Eu estou aqui orando e lendo a Bíblia. Estou orando aqui, tendo meu tempo de oração. Já que o senhor não está fazendo nada, será que a gente podia fazer umas visitas ali no hospital? É assim que a igreja entende oração. Não está fazendo nada. Lembra de Marta e Maria? Maria estava aos pés de Jesus ouvindo o ensinamento. E Marta estava fazendo o quê? Correndo para um lado e para o outro com uma barata tonta. Jesus está na minha casa, meu Deus do céu, tem que assar o pão de queijo, tem que preparar a cama para Jesus dormir, tem que preparar um suquinho de goiaba para ele, porque ele gosta de suquinho de goiaba. Ela ficava andando para um lado e para o outro. E aí ela chega num determinado momento, ela fica indignada, porque a irmã não está fazendo nada. E ela dá bronca em Jesus. Jesus, fala para minha irmã aí que não está fazendo nada. Jesus falou: rapaz, você é que não está fazendo nada, você está muito atarefada. Oração é o princípio de tudo. A obra missionária começa com o coração quebrantado em oração. A largueza da mente de Jesus não se deixa vencer pelos empecilhos e pelas dificuldades, produzindo uma visão limitada, encolhida, não de forma alguma. Ele olha para a tarefa aparentemente impossível de ser realizada, e ele se põe a enfrentar essa tarefa impossível. A seara mencionada por Jesus seria igual à soma total das ovelhas perdidas da casa de Israel. Capítulo 10, versículo 6, Jesus menciona isso. Nós podemos dizer que hoje representa todos os perdidos, aqueles que podem ser alcançados pelo evangelho da graça do Senhor Jesus. Ou seja, é gente demais, é trabalho pra caramba, mas em vez de nós nos encolhermos e retrairmos, não é possível, então vou ficar na minha aqui. Jesus fala: ora, e parte para cima. A quem tente limitar a figura da seara, aqueles que serão reunidos no celeiro celestial, ou a todos aqueles em quem a obra da graça de Deus terá sucesso, ou mesmo ao número limitado dos eleitos que viviam misturados com os incrédulos. Porque tem gente que pensa assim. Mas Mateus capítulo 9 não fala nada disso. Mateus capítulo 9 considera as multidões. A todas essas pessoas o evangelho deverá ser levado.
O resultado final não compete a você, não compete a mim, mas a tarefa de levar a mensagem, essa compete a você e compete a mim. A oração de Jesus é: peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Jesus está enfatizando aqui pelo menos 2 pontos. A quantidade. Tem muito trabalho e tem pouco trabalhador. Mas Jesus está enfatizando também a qualidade. Devem ser enviados pelo Senhor da seara, que é o próprio Deus, a missão é dele. Ninguém vai de maneira autônoma, ninguém deve ir autodesignado. Devem ser homens e mulheres que amem a Deus, e que amem os perdidos, e que estejam dispostos a se dar e se doar por eles. E os discípulos o que fazem? Oram. E Deus responde. Como é que Deus responde? Eu já mencionei a vocês, eles são as respostas das suas próprias orações. Ao cumprir fielmente a sua tarefa, os 12 estão verdadeiramente representando o seu mestre Jesus, pois estão fazendo exatamente o que ele mesmo está fazendo e o que ele ordenou que eles fizessem. Eles não estão querendo cumprir a sua própria missão, inventando os seus próprios métodos ou querendo fazer segundo o seu próprio coração. Eles estão debaixo da autoridade de Jesus, realizando a obra de Jesus, porque a missão não é nossa, a missão é de Deus, e nós somos tão somente servos do Senhor, enviados por Ele para a salvação e para a transformação de realidades. Você crê nisso? Deus quer te usar. Como é que você responde? Como é que você responde? Pés e mãos de Jesus, olhos e coração de Jesus, mente de Jesus. Eu posso encerrar cantando uma última canção. Eu sei que está um pouco tarde, mas eu queria cantar essa canção. Essa canção que eu fiz foi baseada nessa pregação. Eu queria encerrar cantando essa canção. E logo depois a gente encerra orando ao Pai. Eu peço aos queridos lá de cima que coloquem, por favor, essa música chamada Para Cumprir a Missão. Lá na igreja a gente tem todo ano, todo fim de ano, a gente faz lá na Igreja Presbiteriana do Lago Norte uma musical de fim de ano. E aqueles temas que mais mexem com a gente são os temas que acabam virando o tema do musical. Por exemplo, ano passado, a temática que a gente trabalhou, porque lá nós temos também trabalho com surdos, tem uns irmãos que trabalham com linguagem, com libras, e a gente quis fazer uma mensagem falando sobre a inclusão, entendendo isso como parte da missão, né? E essa música que eu vou cantar foi uma música que surgiu numa dessas conferências, numa dessas missões, desses musicais, que foi exatamente o incômodo que Deus colocou no nosso coração acerca da missão. Agora pode tirar um pouco do médio, por favor? Pode colocar um pouquinho de grave.
eraraiá, eraraiá, eraraiá. Presta atenção. Para cumprir a missão do Deus que envia, precisamos ter pés incansáveis na lida, tomar o caminho, estradas compridas, rincões povoados, cidades e vilas, estender nossas mãos como fez o Senhor, abraçando o aflito em seu pranto e dor, ensinando ao sedento, curando o doente, pregando o reino de amor a essa gente. Para cumprir a missão do Deus que despacha, é preciso ter olhos atentos à desgraça, combater a cegueira que a nós condiciona, nos tornando insensíveis à morte insana. Sentir toda a dor dessa gente esquecida, sem fé, no abandono, iludida e perdida, e mirando os céus com olhar de esperança, clamar ao bom Deus por justiça e bonança. Para cumprir a missão do Deus que nos chama, precisamos do amor que nos arde e inflama, incendeia a paixão, alumia a mente, reacende os sonhos, faz viver novamente. Olhar pra seara, desafio infinito, e sem se abater pelo medo ou vazio, deixar que a graça transforme a oração em pés e mãos prontos para proclamação. Olhar pra seara, desafio infinito, e sem se abater pelo medo ou vazio, deixar que a graça transforme a oração em pés e mãos prontos para proclamação. Lararaiá, heraraiá, lareraiá. Amém. Vamos ficar em pé. Eu quero encerrar orando, especificamente por pessoas que foram muito tocadas pelo Espírito Santo nessa noite. E que nessa noite o Espírito falou no seu coração, e você está aqui, quem sabe levando uma grande perturbação para sua casa. Porque o Espírito faz isso com a gente. Ele muitas vezes perturba a mente da gente, a alma da gente. Eu quero orar por você que se sentiu muito tocado, quem sabe está aí disposto, disponível para dedicar sua vida para a obra missionária. Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pode vir, eu sei que Deus falou. Quero orar por aquelas pessoas que o Espírito Santo tocou nessa noite. Louvado seja Deus, irmão. Obrigado. Louvado seja o Senhor. Não sei se você pode, mas se você puder, você pode ajoelhar. Nós vamos ajoelhar juntos e vamos clamar a graça do Senhor. Queria chamar, por favor, a pastora a vir aqui. Ela é a pastora que Deus tem chamado para cuidar desse rebanho. E nós queremos orar por aquelas pessoas que nessa noite foram tocadas pelo Espírito de Deus. Pessoas que estão falando, Senhor, o que eu vou fazer com essa mensagem agora, Senhor? Talvez você esteja morrendo de medo que Deus possa tirar de você, do seu emprego tão estável,
Talvez você esteja perturbado, achando que Deus pode te tirar do conforto da sua casa. Quem sabe você gastou anos para construir aquela casa. E é possível que isso aconteça. É muito possível. Mas se o Senhor está te chamando, venha em nome do Senhor. Porque nós queremos orar pela sua vida, pedindo a direção do Espírito Santo sobre você.